Lá em Tiago chega a dizer que a palavra, que é Jesus, a mesma coisa, lá chega a dizer que é como se fosse o espelho que reflete a sua imagem, né? É como um espelho, a gente olha no espelho e a gente vê os defeitos que existem em nós, né? Ele é essa luz que dá entendimento, né? Jesus veio neste mundo para que as pessoas compreendessem, tivessem entendimento do propósito, da vontade de Deus para suas vidas. Porque, meu irmão, quando a pessoa está sem essa luz na sua vida, quando a pessoa não sabe nada de Jesus, está na total ignorância com respeito a Jesus. Eu sei que todo mundo que está aqui, você já tem alguma luz na sua vida, amém? Você já sabe alguma coisa de Jesus na sua vida, amém? Você já percebeu aquelas coisas em você, que você está pensando assim, não, eu preciso mudar, eu preciso ser uma pessoa melhor, preciso ser uma mãe melhor, um pai melhor, um filho melhor, eu preciso melhorar como homem. Porque, meu irmão, é quando a gente tem esse contato com Jesus, a gente vai percebendo essas coisas, porque quando a pessoa está fora da presença de Deus, meu irmão, a gente vive lá no mundo igual sem ter entendimento das coisas, igual um animal, né? Desculpa a palavra, mas a gente vive sem compreender, sem ter entendimento, né? Eu acho que, eu não lembro se alguém da minha família, antigo, falava assim, deita como um cavalo e acorda como uma égua, alguma coisa assim. Eles falavam uns assuntos, uns ditados assim, antigos, porque na verdade era assim, queria dizer assim, que a pessoa deita e acorda de qualquer maneira, não lembra de Deus, não agradece a Deus para nada. Então quando a pessoa está sem Jesus, meu irmão, a pessoa não tem entendimento, não tem entendimento das coisas, a pessoa vive assim, vai levando a vida, deixa a vida me levar, a pessoa vai passando o tempo. Lá em 2 Coríntios 4 diz assim, o Deus deste século, Deus com letra minúscula, está falando, isso aqui é Satanás. Toda vez que você vê lá na Bíblia, Deus com letra minúscula, não está falando do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é Satanás. E a Bíblia está dizendo assim, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Está dizendo que o diabo cegou o entendimento das pessoas, para que essa luz que a gente está falando aqui, a luz do Evangelho, a luz de Jesus, não resplandeça na vida da pessoa. Então o diabo faz isso, meu irmão, ele cega o entendimento das pessoas. Quando a pessoa fala assim, eu vou para a igreja, vou mudar de vida, tem tanta coisa para impedir a pessoa de vir para a casa do Senhor, para impedir a pessoa de ouvir a palavra de Deus, tem tanta coisa, meu irmão, não é normal. Quando você fala assim, eu quero ir na igreja, eu quero ouvir a palavra de Deus para o meu coração, para a minha vida, meu irmão, o diabo vai fazer de tudo para que você não escute. Eu já contei que antes de eu me converter, quantas vezes eu parava em frente à igreja assim, porque a gente tinha vergonha de entrar na igreja. Quantos já tiveram vergonha de entrar numa igreja aí? Sabe que é só eu? Tinha vergonha, né? E aí eu parava lá e sentava na calçada, não era aqui não, mas estou exemplificando como se fosse. Eu parava lá e ficava ouvindo aquela palavra gostosa do pastor, que ele me atraía, né? E daí a pouco vinham os colegas lá encapetados, o diabo entrava nos amigos lá, nos amigos do mundo, e eles falavam, ô Zé Carlos, vai ficar escutando esses crentes chatos, enjoados, Zé Carlos, vamos embora. E aí eu ia embora, né? Preferia ouvir a voz do mundo. Nós vamos falar quinta-feira aqui sobre a voz do mundo. Preferia ouvir a voz do mundo do que ouvir a voz de Deus que estava me chamando para ouvir a palavra de Deus. Porque o diabo, meu irmão, ele faz de tudo para cegar as pessoas, faz de tudo para a pessoa não compreender o Evangelho. Por isso que eu orei aqui no começo, para que essa palavra seja tão clara no seu coração, meu irmão, que você não saia daqui nessa noite com nenhuma dúvida, no nome de Jesus. Mesmo quando eu não consegui o intento de falar de uma forma clara, que o Espírito Santo vá lá no seu coração e possa falar, traduzir essa palavra aí no seu coração. Você possa sair daqui, puxa vida, ouvi uma palavra, a minha vida precisa mudar, eu não vou ser mais cego, né, no meu entendimento, mas a luz do Evangelho já está resplandecendo sobre a minha vida, no nome de Jesus, amém? Amém? Está dizendo que o Deus desse século, ele cega o entendimento das pessoas, porque
porque não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E as coisas não estão na Bíblia, por acaso, meu irmão. Quando Paulo teve um encontro com Jesus, lá em Atos, capítulo 9, versículo 18, todo mundo conhece isso aqui eu vou falar, a maioria conhece. O apóstolo Paulo estava indo, perseguindo a igreja, ele estava cego no seu entendimento, né? O Evangelho não tinha resplandecido sobre a sua vida, ele não estava enxergando um palmo à sua frente, né? Como diz o ditado. E aí ele está perseguindo a igreja, ele fala assim, não, eu vou matar esses crentes, vou prender esses crentes, me dá carta aí que eu quero prender, eu quero ter autorização para prender esses crentes tudo. E ele começou a perseguir a igreja. E quando ele estava indo na estrada de Damasco, a Bíblia diz que resplandeceu sobre Paulo, olha só, resplandeceu uma forte luz sobre a vida de Paulo. E ele assustou, caiu por terra, né? Lá não está dizendo que ele estava no cavalo. As pessoas falam assim, Paulo caiu do cavalo, né? Não está falando que ele estava no cavalo, mas ele caiu por terra. E interessante, mas quando ele caiu por terra, não tem nada na Bíblia ali por acaso. A Bíblia diz que ele levantou dali cego. Eu creio que Deus queria mostrar para Paulo a situação espiritual que ele estava vivendo. Ele estava vivendo uma situação de cegueira espiritual. E ele levanta dali sem enxergar nada, tateando, e os homens que estavam com ele, levam ele para uma rua, e Deus fala com ele, leva ele, vai Paulo para uma rua chamada direita, dá um endereço para ele, e ele vai para aquele lugar, e ele fica 3 dias. Paulo já estava entendendo, meu irmão. Ele estava cego fisicamente, mas o Evangelho já estava resplandecendo sobre a vida de Paulo. Que a Bíblia diz que ele vai e fica 3 dias orando e jejuando. E aí Deus manda um homem chamado Ananias, vai lá Ananias, e ora por Paulo. Mas senhor, não vou lá de jeito nenhum, esse homem estava perseguindo a igreja do Senhor, estava matando os crentes, agora eu vou lá. E aí Deus fala assim, vai lá Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido. Meu irmão, quantos vasos escolhidos por Deus que estão aí, meu irmão, é por isso que você não pode desprezar ninguém. Você não pode desprezar uma pessoa que está no pecado, porque você não sabe se aquele é um vaso escolhido de Deus. Talvez você está aqui nessa noite, ou está ouvindo essa palavra de alguma forma, talvez você tenha até vivido uma vida errada de pecado, está vivendo um tempo de cegueira espiritual na sua vida, mas quem sabe você é um vaso escolhido por Deus. Deus fala assim, não Ananias, vai lá, ora por ele, porque este é para mim um vaso escolhido de Deus. E o Ananias vai lá, e quando o Ananias impõe as mãos, o Evangelho que já tinha resplandecido na vida espiritual de Paulo, agora Ananias vai lá, impõe as mãos sobre Paulo, e lá no versículo 18 diz assim, e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Caíram dos olhos de Paulo, como que umas escamas. Meu irmão, como essas escamas precisam cair dos olhos de muitas pessoas. Talvez nós, como igreja do Senhor, a gente tinha que orar mais. Para Deus, tira toda escama, faz cair toda escama, para que essa pessoa veja o Evangelho. Meu irmão, não adianta eu gritar, espernear, me esforçar aqui para pregar, meu irmão, se o Espírito Santo de Deus não for lá na sua vida e tirar as escamas que estão impedindo você de ver a glória de Deus, o Evangelho de Deus resplandeça sobre a sua vida. Se o Espírito Santo não fizer a obra, meu irmão, não adianta. Agora, quando o Espírito está operando, meu irmão, às vezes a gente fala uma palavra aqui tão simples, a gente vai para casa, oh meu Deus, hoje eu preguei ruim demais, que mensagem foi essa? Mas o Espírito Santo foi lá, meu irmão, e tirou as escamas dos olhos das pessoas, e essa pessoa passa a enxergar e ver a glória de Deus resplandecendo sobre a sua vida, amém? Em nome de Jesus, e toda escama caia por terra nessa noite, Senhor, no nome de Jesus. Toda escama caia nesta noite por terra, meu Deus, em nome de Jesus. Cada vida que está neste lugar nessa noite, Pai, que passa a ver claramente a glória do Senhor, e que o Teu Evangelho resplandeça, meu Deus, sobre cada uma dessas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. As escamas caíram dos olhos de Paulo. A luz do Evangelho brilhou sobre a vida
de Paulo, e ele levantou, meu irmão, e falou assim: eu quero ser batizado. Levantou, batizou, e rapidamente, se você continua lendo lá o livro de Atos, você vai ver Paulo já começa a sair pregando para todo mundo e tal, começam a persegui-lo. Agora ele que era perseguidor se torna perseguido, e a gente vê a obra que Deus fez na vida de Paulo, porque, irmãos, o evangelho resplandeceu na vida de Paulo. O evangelho tem esse poder, Jesus tem este poder, meu irmão, de resplandecer na sua vida, você sair daqui enxergando a glória de Deus em nome de Jesus. Outra coisa que a gente vê nesse texto aqui, meu irmão, em terceiro lugar, é que Deus usa homens. Jesus veio ao mundo, o Deus tomou forma de homem neste mundo, mas aí Deus já tinha enviado um homem comum chamado João Batista. Então Deus usa homens e mulheres, pessoas comuns, como instrumento para ecoar a mensagem da salvação neste mundo. Deus usa pessoas, irmãos. Deus usa homens e mulheres, pessoas comuns. A Bíblia diz no versículo 6: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ele não era a luz, ele não era Jesus, ele não era o Messias, mas ele veio para testificar desta luz. Logo à frente nós vemos o versículo 19, diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levíticos para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou: eu não sou Cristo. Né? Tem gente vivendo nos dias de hoje, meus irmãos, que é como se ele fosse o Cristo, como se ele fosse o Salvador, como se ele fosse o poderoso, como se o poder estivesse nele, meu irmão. Nós somos apenas homens, apenas instrumentos usados por Deus para ecoar a mensagem da salvação, meu irmão. Ele falou assim: eu não sou o Cristo. Então, meu querido servo de Deus, ele não aponta para si mesmo, dizendo: eu sou o cara. Só jogador de futebol que pode falar isso. Sou eu sou o cara. Até os jogadores agora, quando é crente, eles mostram para ele assim, faz assim, já viu? Comemorando o gol assim, e mostra para ele assim, faz assim: Jesus. Irmãos, que a gente não é nada sem Deus, mas nós somos instrumentos, e você pode ser um instrumento de Deus para ecoar a salvação, para levar a salvação, para pregar o evangelho de Deus. Você pode ser esse instrumento. João era esse instrumento. Ele dizia: eu não sou o Cristo, não. Disseram: quem você então, João? E depois ele fala assim, olha, ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ou seja, João, meu irmão, ele veio preparar o caminho do Senhor. E como João Batista, meu irmão, nós estamos aqui, você que já conheceu Jesus, você está aqui também para isso, meu irmão, para preparar o caminho do Senhor, para proclamar o nome do Senhor, para falar assim: não sou eu não, é Ele. Ah, você tem sido muito abençoado, você tem um talento muito grande. Não sou eu não, meu irmão, é por causa dele, é Ele que fez na minha vida. Está aqui, meu irmão, para apontar para Jesus. Você que já conheceu um dia Jesus, você está aqui para apontar e dizer assim: é Ele que faz, é Ele que fez na minha vida, e Ele pode fazer na sua vida também. Deus quer usar homens e mulheres comuns, irmãos, para ecoar o Evangelho, a mensagem da salvação. E outra coisa que a gente ainda vê nesse texto aqui, é que o homem é tão rebelde, o ser humano, irmãos, é tão rebelde, que ele é tão rebelde, que ele é capaz de rejeitar essa tão grande salvação oferecida por Deus. Tão grande salvação, é rebeldia, meu irmão. Quando você ouve a palavra de Deus, o versículo 10 em diante diz assim: o verbo estava no mundo, ou seja, Jesus estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu.
veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus foi rejeitado, meu irmão. Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo, pelos judeus. Quando ele veio, as pessoas não acreditaram nele, porque ele não veio cheio de pompa, porque ele não nasceu num berço de ouro, porque ele não nasceu da descendência, pelo menos aparentemente, de um grande rei terreno naquela época, de uma família da sociedade. E aí as pessoas rejeitaram a Jesus. A Bíblia diz que ele foi um dia na sua cidade, começou a pregar, e eles começaram a falar assim: espera aí, não é esse aí o filho do carpinteiro? Nós não conhecemos a sua mãe? Não estão entre nós os seus irmãos, as suas irmãs? Deve ter falado mais coisas que a Bíblia não registra tudo aqui, né? Deve ter falado assim: não é aquele menino que brincava na nossa rua, que jogava bola na nossa rua, né? E a Bíblia diz que eles rejeitaram. Por isso que a Bíblia diz: ele veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram. Mas Deus tinha um propósito nisso, meu irmão, porque como os judeus rejeitaram, então abriu o caminho para todos os gentios. Nós éramos considerados gentios, e hoje nós tivemos acesso a essa salvação. Nós não o rejeitamos. E a Bíblia diz assim: mas a todos, não só os judeus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Quem é filho de Deus, pastor, segundo essa palavra, esse texto, segundo a Bíblia? É filho de Deus, meu irmão, quem recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É filho de Deus aquele que crê realmente em Jesus, que se rende a Jesus, que acredita na história da cruz, que acredita que Jesus morreu pelos seus pecados. E quando você acredita que quando você recebe isso, que você acredita nisso, você acredita que você recebe a salvação, recebe o perdão de todos os seus pecados, você é salvo, e a Bíblia está dizendo que você se torna filho de Deus. É filho de Deus, irmãos, quem crê em Jesus, quem recebe Jesus, né? Às vezes a gente usa até a expressão errada: ah, você quer aceitar Jesus? É quase a mesma coisa, mas na verdade você precisa recebê-lo como seu Senhor, como seu Salvador, crer nele. A Bíblia diz que com o coração nós cremos e com a boca nós confessamos a Jesus como Senhor, e fazendo isso, a Bíblia diz lá em Romanos 10, que nós somos salvos. Não precisa pagar um preço, o preço já foi pago. Ele morreu já na cruz por causa dos meus e dos seus pecados. O preço já foi pago, meu irmão. Pela graça sois salvos, lá em Efésios 2, versículo 8 e 9, diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Você é salvo, meu irmão, quando você crê em Jesus, quando você se rende a Jesus. Mas tem pessoas que são tão rebeldes como essas pessoas aqui de João, que mesmo conhecendo essa salvação, eles falam assim: não, pastor, não quero. Eu não quero a salvação, não quero Jesus na minha vida. E lá em Efésios 2, 3 diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Meu irmão, Jesus está voltando, está às portas. A gente já viu, os sinais estão se cumprindo, né? Bem assim, dentro desses 2 anos, nós já vimos pelo menos 2 sinais fortes se cumprindo. Só 2, vou falar aqui. Fora que, se você fizer uma pesquisa, nos últimos 100 anos, teve mais terremotos, e é um sinal também que está lá em Mateus 24, 25. E nos últimos 100 anos, teve mais terremotos do que em toda a história da humanidade. E aí a gente viu de 2 anos para cá, quando a Bíblia fala assim: haverá pestes, epidemias, né? Haverá guerras, rumores de guerra. Nós estamos mesmo no meio de uma guerra, irmão. Nós não estamos no meio, literalmente falando, não, mas a gente está vivendo a guerra. E exatamente neste momento, a gente está vendo essa grande guerra lá na Rússia, cheia de armas
nucleares. Você sabia mesmo que uma arma nuclear daquela, estava até falando assim, se vocês forem jogar uma bomba nuclear lá na Ucrânia, é claro que eles não vão lançar uma bomba lá para atingir o mundo inteiro, né? Mas se eles quisessem, né, tem armas nucleares para destruir o mundo inteiro, meu irmão, né? Claro que eles não vão jogar uma arma para destruir o mundo inteiro, porque eles também seriam destruídos. Mas, meu irmão, a gente está vivendo sinais da volta de Cristo. E as pessoas ainda estão brincando com a salvação, ainda estão rejeitando tão grande salvação que Deus oferece através do seu Filho Jesus Cristo. Em Efésios 2:3 diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E a Bíblia diz que Ele veio, versículo 14, para a gente encerrar aqui, Ele veio, e o Verbo se fez carne, o Filho de Deus, o Deus que existia já na eternidade, se fez carne, se tornou homem e habitou entre nós, cheio de graça. O que é graça, irmãos? Cheio de favor, favor imerecido. Jesus não veio, irmãos, para quem merece, não, sabia disso? Né? As pessoas falam assim: ah, você merece, irmão. A gente não merece nada, 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 nada. Mas é nada mesmo. Eu não mereço a família que eu tenho, eu não mereço ser pastor dessa igreja, eu não mereço a salvação. A gente não merece nada, irmãos. Tudo é por causa do amor de Deus, é por causa da graça de Deus, que é o favor imerecido de Deus. É o presente que Deus te dá quando Deus te oferece essa salvação em Cristo Jesus, para você receber a Cristo Jesus, receber a salvação na sua vida. É como se fosse um pacote, um presente que Ele está te dando. E aí você só tem que fazer, sabe o quê? Deus, eu recebo esse presente. Você desembrulha o pacote e toma posse do presente da salvação para a sua vida. Você só tem que receber. Só tem que acreditar que você está, que aquela pessoa está te dando um presente. João Marcos, por favor. Você quer um dinheiro? R$50? Estou te dando. É seu. E eu não vou cobrar de volta, não. Você viu, irmãos? Sou esperto, eu dei logo pro meu filho, né? Mas Deus não é assim não, viu, irmãos? Pro meu filho você pode falar: não, ele merece, né, pastor? O menino te ajuda aí e tal, o menino é um bom filho. Mas Deus, Ele dá pro pior, irmãos. Pior pecador. Se fosse Deus, mesmo que o João Marcos tivesse me desobedecido hoje o dia todo, e ele falava assim: não, pai, eu quero esses R$50 que o senhor está dando, eu tomo posse desse. Eu ia dar para ele, né? Porque Deus é assim, meu irmão. Você só precisa crer que Ele está te dando R$50. Só precisa crer que Ele está te dando, falar: não, Deus, eu recebo. Ah, meu filho, eu mandei o meu filho morrer no seu lugar, ele foi nessa terra, viveu aí como homem, ele sofreu, ele transpirou como você está transpirando, ele sofreu de tudo aí nessa terra. A Bíblia diz, meu irmão, lá em Hebreus 4:15, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não se possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus sofreu toda a tentação, meu irmão. Você já sofreu? Jesus sofreu também. É difícil pensar nisso também, né? Será, pastor? Até aquela tentação que eu tive, a Bíblia diz o que aqui? Foi Ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas Ele não pecou. Então, meu irmão, Deus está falando assim: eu enviei meu filho, ele não tinha pecado, ele morreu por causa do seu pecado, porque ele não tinha pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, a alma que pecar, está isso na Bíblia para todo lado, essa morrerá. Mas o Jesus vem e não peca. Então ele ganha o quê? Ele ganha um crédito contra a morte. Ganhou um crédito. Ele veio, não pecou.
Ele falou assim, então, eu tinha que morrer se eu pecasse. Eu não pequei, mas eu quero morrer por causa do pecado do Clóvis. Ele tinha o crédito, ele morreu pelo pecado do Clóvis, pelo pecado do Zé Carlos, pelo pecado do Marcelo, pelo pecado da humanidade inteira. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele morreu, meu irmão, pelos seus pecados. Ele não merecia a morte, ele não merecia aquela cruz era para Barrabás. Você sabia disso? Que não deu tempo deles fazer uma cruz, na última hora, que eles colocam lá, Jesus aqui do lado direito, né? Quem é canhoto aí me perdoa. Barrabás do lado esquerdo. E eles falam assim, está aqui Jesus que não tem nenhum pecado, e está aqui o Barrabás, pecador, criminoso, mentiroso, tudo de ruim. Eu e você estava ali no Barrabás. E aí, quem vocês querem que eu solte? Solta o criminoso, solta o mentiroso, solta o pecador. Crucifica Jesus que não fez nada, crucifica Jesus que não pecou. E aí, solta o Barrabás, a cruz estava prontinha para o Barrabás ser crucificado. E aí Jesus toma a cruz do Barrabás, toma a cruz do pastor Clóvis, a cruz do Marcelo, a cruz do Zé Carlos. Ele toma aquela cruz que não tinha medida dele, era a medida do Barrabás. Carrega aquela cruz do Barrabás pelas ruas da cidade. E já estava a noite inteira, desde o dia passado, já estava sem dormir, apanhando. Toma paulada na cabeça, bofetada, tudo de ruim, coroa de espinho na cabeça, sangrando de todas as formas. As costas dilaceradas. E ele toma a cruz que não era dele, que era do Barrabás, que representava eu e você ali. Ele toma a minha cruz, meu irmão. Ele vai pelas ruas da cidade, ele carrega a sua própria cruz. Chega lá, eles pregam ele, né, com cravos nas mãos, nos pés, e erguem a Jesus ali, naquele lugar chamado Gólgota. Eles erguem ele numa cruz, e ele morre ali, derrama o seu sangue pelos meus e os seus pecados. Foi isso que Jesus fez por mim e por você, meu irmão. Esse é o Evangelho. É só você saber disso, não. Ele morreu pelos meus pecados. Eu acredito que ele morreu pelos meus pecados. E eu vou ter uma reação diante disso. Vou entregar a minha vida, vou receber a Ele como meu Senhor, como meu Salvador. E a Bíblia diz que você está salvo, meu querido. A luz do Evangelho, a luz de Jesus, que é a luz do mundo, resplandece sobre a sua vida. E você agora também se torna luz para levar, para incendiar o coração de outras pessoas com essa luz do Evangelho, com essa luz de Jesus que você recebeu sobre a sua vida. Vamos ficar de pé, eu queria orar por você nessa noite. Deus deixou a sua glória. Jesus não passou a existir há 2000 anos, ele existia na eternidade. Deixou a sua glória. Morreu pelos seus e os meus pecados. Ele é a própria vida, meu irmão. Talvez você está aqui nessa noite, pastor, minha vida não está legal não, pastor. Sua vida só vai fazer sentido, meu irmão, quando a vida de Jesus estiver em você. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a Bíblia diz que vem habitar no nosso coração através do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala lá em 1 João, dos versículos que eu mais gosto, e gosto de falar sobre esse texto, que fala assim que aquele que conheceu a Jesus, ele não pode mais viver na prática do pecado, porque o que permanece nele é a divina semente. Ou seja, agora você tem, quando você entrega a sua vida para Jesus, você tem essa vida de Jesus em você. Ah, pastor, nunca mais eu vou pecar. Não, provavelmente você ainda vai cometer alguns erros da sua vida, mas você passa a ter a vida de Jesus agora habitando em você. E aí quando você sai daqui,
e fala assim, graças a Deus que não está tendo carnaval nesse ano, né? Eu acho que não. Vamos supor que tivesse um carnaval ali. Você saísse daqui, assim, eu aceitei a minha natureza aqui, Deus veio sobre a minha vida, tem uma nova natureza aqui. Eu vou ali no carnaval para ver. Meu irmão, é diferente. Você não ia mais conseguir ficar lá, literalmente. Às vezes a pessoa ainda vai ter algumas quedas em algum pecado que você não é tão acostumado a praticar, mas você nunca mais vai se conformar em viver uma vida de pecado, porque a sua natureza foi mudada. A vida de Deus agora está aqui dentro de você, meu irmão. Não é só a sua vida carnal, a vida de Deus. E a Bíblia diz que o velho homem já morreu, agora nós somos nova criatura, como diz lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Oh, aleluia. Oh, Jesus, tenha liberdade neste lugar, Pai. Tenha liberdade em cada coração. Comece a adorar a Deus, meu irmão, minha irmã. Comece a adorar a Deus e agradecer a Deus. Obrigado porque eu tenho vida. Eu tenho a vida de Deus aqui em mim. Eu tenho a vida de Jesus, que é a vida, está aqui habitando meu coração. Começa a glorificar a Deus, meu irmão. Oh, Labachuri canta lais. Oh, meu irmão, nós precisamos ser uma igreja mais avivada, diante de verdades tão profundas que nós temos visto aqui na palavra de Deus, meu irmão. Você pode glorificar, você pode falar em línguas, você pode adorar a Deus. Oh, aleluia. Adore a Deus aí no seu lugar. Deixa a vida de Deus se manifestar em você. Você não está mais cego espiritualmente falando. Oh, as escamas já caíram nos seus olhos. E tem pessoas aqui nessa noite, meu irmão, que as escamas estão caindo dos seus olhos nessa noite, no nome de Jesus. O Evangelho de Deus resplandece sobre a sua vida nessa noite, meu irmão. Em nome de Jesus, você vai ver a glória de Deus. Você vai sentir a presença de Deus em você e agora. Oh, Labachuri canta lais. Oh, meu irmão, não fica de boca calada, glorifica a Deus. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, vai falando, Deus, Jesus, entra na minha vida. Vai dizendo, Jesus, eu te confesso como meu Senhor, como meu Salvador. Pois sei que tu tem o melhor pra mim. Deus tem. Há um segredo no teu coração. Canta lá, sabore. Oh, dá-me força pra continuar, guardando as promessas em oração. Firme, ó Deus, está meu coração. Adore. Firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti. Eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti. Oh, aleluia. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, a luz está resplandecendo sobre a sua vida agora, meu irmão. As escamas estão caindo por terra nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tua graça é o meu refúgio. Descanso em teu poder. Diga. Maravilhoso, velho. Esse Deus maravilhoso está aqui. Maravilhoso, velho. Oh, aleluia. O Filho de Deus está meu coração. O firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti. Assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus,
Aleluia, Deus. Feche seus olhos, meu irmão. Todos agora. Você vai colocar a mão sobre os seus olhos agora. Pode colocar bem em cima dos seus olhos. Se possível, tira até o óculos. E no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que isso aqui é simbólico, meu irmão. Que a cegueira que você precisa ser curada é espiritual nessa noite. Mas no nome de Jesus, toda cegueira espiritual nessa noite, todas as escamas que cegam as pessoas, que caiam por terra nessa noite, no nome de Jesus. Coloque as suas mãos sobre os seus ouvidos agora. Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que causa surdez espiritual, Pai, tira, meu Deus, todos os tampões dos ouvidos agora, em nome de Jesus. Essa pessoa vai enxergar, vai resplandecer sobre ela a glória do teu evangelho, a glória de Jesus. Essa pessoa vai ouvir a tua palavra, como diz lá em Hebreus 4, hoje se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. No nome de Jesus, você vai orar comigo agora. Põe a sua mão sobre o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Quinta-feira eu ministrei aqui e falei sobre o nosso coração, sobre a nossa carne. E eu citei Provérbios dizendo assim: dá-me, filho meu, o teu coração. Entrega o seu coração para Deus agora. A sua mão sobre o seu coração, você vai orar comigo assim, fala assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu abro mão de cada pecado. Eu abro mão de tudo aquilo que tem me afastado do Senhor. Diga assim: eu te confesso como meu Senhor, como meu Salvador, porque eu creio, Jesus, que o Senhor morreu pelos meus pecados, e agora eu recebo, Jesus, o perdão de todos os meus pecados, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai, eu oro agora por cada vida, meu Deus, que fez esta oração nesta noite, meu Pai. Toma nas tuas mãos, Pai. Tua palavra diz que todos aqueles que o receberam, o Senhor deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E essas pessoas confessaram, meu Deus, eu creio, que creem no Senhor, como seu Senhor, como seu Salvador. Então escreve cada nome no livro da vida, Pai. Tira todas as escamas, mais uma vez eu te peço, e que o evangelho do Senhor, a palavra do Senhor, resplandeça sobre essas vidas cada vez mais, meu Deus, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que aquele que confia no Senhor é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 cada vez mais até ser dia perfeito. Deus, faça uma obra tremenda em cada uma dessas vidas nessa noite, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, meu irmão? Aleluia! Oh, aleluia! Para regar minha fé e consolar teu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia e graça e luz.